O livro de Ezequiel é, sem dúvida, um dos mais esquecidos da Bíblia. Os tempos de Ezequiel foram extremamente difíceis. Zedequias, o último rei fantoche de Judá, recebeu autoridade para governar Jerusalém com um exército insignificante. A cidade foi sitiada novamente, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Diante de seus olhos, eles mataram todos os seus filhos, assegurando que ele testemunhasse o fim da linhagem real. Em seguida, arrancaram seus olhos, fazendo com que a última visão de Zedequias fosse a morte de seus filhos. Nabucodonosor então ordenou a destruição completa de Jerusalém. Nesse cenário de desespero, Ezequiel foi chamado para pregar, mesmo estando a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia. A tradicional canção espiritual, Deim Bonis, tem uma melodia cativante, mas na verdade, trata-se de um reavivamento no cemitério, baseado na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos dada pelo Senhor. Deus desejava fornecer a esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa da maldade deles, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra. O povo tornou-se cativo na exótica e distante Babilônia, abatidos como o Vale dos Ossos Secos. A visão é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também traz implicações práticas para nossas vidas. Em Ezequiel 37, 1, 2, lemos: A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e havia muitos ossos no chão do vale, ossos que estavam muito secos. Deus apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Ele não mudou a localização física de Ezequiel, mas deu-lhe uma vívida sensação interior de estar num vale cheio de ossos. A secura dos ossos indicava que estavam ali há muito tempo. Os ossos também sugeriam que o vale já fora habitado, mas agora estava desolado. O Senhor queria que a mente e o coração de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente desesperança da situação. Se não tomarmos cuidado, nossas casas podem se decompor em uma pilha de ossos secos. Quanto mais ignorarmos as regras da palavra de Deus para a família, maior a probabilidade de nos tornarmos um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos, que um dia caminharam com o Senhor, tornaram-se um monte de ossos, vivendo do que eram e não do que deveriam ser. Em Efésios 6, 1-4 está escrito: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não irritem seus filhos. Antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em Ezequiel 37:3, Deus perguntou a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos podem viver? E Ezequiel respondeu: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel reconheceu que, diante da pergunta de Deus sobre se aqueles ossos poderiam ou não sustentar a vida, apenas o Senhor sabia a resposta. Segundo Ezequiel, a situação parecia impossível. Ao contemplarmos o significado desse dia, também podemos refletir sobre os tempos que virão. Se desejamos ver um avivamento, cabe ao Senhor realizá-lo, assim como fez no tempo de Ezequiel. Deus é capaz de realizar tudo o que deseja, pois Ele é o Deus do impensável. Em Lucas 18:27 está escrito: Jesus respondeu: O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Em Ezequiel 37:4-8, lemos a continuação dessa poderosa visão. Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos, e então começa a ocorrer um grande movimento, onde os ossos se juntam, crescem tendões e carne, e se revestem de pele. Esse milagre representa o poder de Deus em trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. Assim como no tempo de Ezequiel, Deus pode renovar nossas vidas e trazer reavivamento, independentemente das circunstâncias. Mais uma vez, ele me disse: Profetize a estes ossos, e diga: Ó ossos secos,
ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente farei com que o fôlego entre em vocês, e vocês viverão. Porei nervos em vocês, e trarei carne sobre vocês. Cobrirei vocês com pele, e colocarei vocês, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som repentino, e os ossos começaram a se juntar, osso a osso. De fato, enquanto eu observava, tendões e carne surgiram sobre eles e a pele os cobriu, mas não havia fôlego neles. Ezequiel recebeu instruções do Senhor para pregar aos ossos que já estavam mortos. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade crucial que todos precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega poder. A vida na Bíblia, ela oferece vida e fé para aqueles que a recebem. Ezequiel presenciou um evento milagroso. Os ossos começaram a se fundir, osso a osso, e enquanto ele observava, músculos e carne cresceram sobre os esqueletos, e logo seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, ainda não passavam de uma horda de cadáveres, imóveis. Em Hebreus 4:12 lemos: pois a palavra de Deus é viva, poderosa e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E em Romanos 10:17: assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em Ezequiel 37:9 Deus disse: profetize para a respiração, profetize, filho do homem, e diga à respiração: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó fôlego, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada através da organização, algo que não deve ser subestimado, pois até nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas sem o fôlego divino, a igreja é apenas um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao sopro. A palavra ventos deriva do hebraico ruach, que pode significar sopro, vento ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão sem a presença do Espírito Santo. A presença do sopro divino de vida é essencial para a nossa existência, assim como foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve instilar vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda demonstração de vitalidade enquanto o exército se levantava. Em Gênesis 2:7 lemos: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E em João 3:5-8, Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então em Ezequiel 37:10 lemos: então profetizei conforme ele me ordenou, e o fôlego entrou neles. Eles ganharam vida e se puseram em pé, um exército enorme. E em Ezequiel 37:11-13, a visão continua a revelar o poder transformador da palavra e do Espírito de Deus. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está perdida e estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que, meu povo, eu abrirei seus túmulos e farei com que vocês subam de seus túmulos e os trarei para a terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir seus túmulos e os trouxer de volta, meu povo. A visão tornou-se clara e Deus revelou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu um renascimento nacional. Eles estavam dispersos e desanimados, mas subestimaram o poder de Deus.
Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu trazê-los de volta à sua terra natal. Em Ezequiel 37:14 lemos: "Porei meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os colocarei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e realizei isso, declara o Senhor." A visão foi concluída, e Deus explicou a Ezequiel o seu significado. Ele ressuscitaria os ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. A palavra e o Espírito seriam os meios para alcançar esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar a esses ossos secos, dizendo-lhes: "Ouçam a palavra do Senhor." Quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se juntar, com tendões, carne e pele, restaurando sua forma original. No entanto, a palavra precisava ser seguida pela transmissão do Espírito, para que esses corpos recebessem fôlego e ganhassem vida, exemplificando um clássico avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é realizada através da palavra e do Espírito. Quando qualquer um desses elementos está ausente, o povo de Deus é incapaz de ter uma experiência significativa da presença divina. Em 2 Coríntios 3:17-18 lemos: "Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito." De acordo com a palavra de Deus, nossas ofensas e pecados nos tornaram tão sem vida quanto uma pilha de ossos secos. Contudo, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificou, trazendo-nos de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos esta palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e dependermos do Espírito Santo para obter força e direção, poderemos observar um avivamento em meio à desolação. Em Efésios 2:1 está escrito: "Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Ele os vivificou." E em Romanos 5:8 lemos: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores."